E aí, gente, estamos aqui para mais uma aula, professor Fabiano, super acadêmico. Hoje a gente vai falar sobre a obra de Thomas Moros, A Utopia, certo? É uma obra filosófica, né, mas de estrutura literária, na verdade, certo? É uma obra muito mais próxima da literatura, mas com reflexão filosófica. E é uma das obras fundamentais do período da Renascença, certo? Então, após todo o período da Idade Média, com a filosofia ocidental concentrada muito na questão religiosa, né, na teologia, os pensadores renascentistas, né, os escritores renascentistas como Maquiavel, Moros, Erasmo de Roterdã, até Dante Alighieri, esses pensadores, né, eles trouxeram via literatura, né, mas com um viés filosófico, um pensamento de reafirmação do humano, reafirmação do humanismo, que é um dos princípios fundamentais da Renascença, né, que, só lembrando, a Renascença é o período estabelecido lá entre o século XV e XVI da era cristã, em que se resgatam valores gregos e romanos antigos, por isso que é a Renascença. O Thomas Moros, né, era inglês, né, e ele escreveu essa obra que significa utopia é lugar nenhum, né, utopos, lugar que não existe, lugar fora. E nessa obra ele apresenta, né, uma sociedade fictícia, ele apresenta como se fosse real, né, como se fosse um relato de um viajante, mas é uma sociedade fictícia em que, isolado em um certo lugar do mundo, que não diz onde é, justamente porque é uma utopia, né, não existe, não, é um lugar que não é o lugar. Ele vai apresentar uma sociedade igualitária, uma sociedade desmonetarizada, uma sociedade em que o trabalho é para a realização pessoal e que tem um trabalho comunitário para a realização da comunidade, em que a religião não existe, o cristianismo, né, mas é a religião seguindo os princípios básicos comunitários. Há muita riqueza, mas a riqueza não é concentrada, então a riqueza partilhada. Seria uma nação que se protege bem, mas é desafiada por outros, mas mesmo assim se protege porque ela constrói uma sociedade tão harmoniosa que há sempre empenho na defesa dela. E aí é bem interessante porque o livro, né, se tornou uma espécie de referência para construções ideais de sociedade, né? Alguns comparam a utopia com Nova Atlântida, do Francis Bacon, que é posterior, e anteriormente a República, de Platão. Mas tanto a Atlântida quanto a República, né, são construções muito mais técnicas filosóficas, né, são argumentativas, especialmente a República. A utopia não, ela elabora uma coisa mais literária mesmo, então dá para transformar isso aqui numa peça literária, num filme, alguma coisa assim. Tanto que muitas das histórias fictícias sobre um mundo ideal usam o termo utopia, ou quando você quer fazer o contrário, né, uma sociedade em que tudo está meio que contra a ideia de harmonia e felicidade, você chama de distopia, né? No caso do 1984, lá do George Orwell, ou Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Mas é bem legal, assim, como uma espécie de revalorização da figura humana, dos seres humanos, do indivíduo, né, os empenhos humanos para a construção de uma sociedade mais justa, né? Bom, essa aqui é a apresentação de hoje sobre a utopia. Eu espero que estimule vocês a lerem, certo? Se você está estudando sobre Renascença, é uma ótima obra, certo? Porque vem essa coisa central do ser humano, saindo da submissão dele em relação ao absoluto, né, religioso da época, que ainda era predominante. E a história em si, né, a narração em si é muito legal também.
e serve como parâmetro, né, para se ver que quando você formula ideias consideradas utópicas, não necessariamente são ideias que você deve abandonar por serem idealizadas utópicas, mas devem ser almejadas, certo? Almejadas como sendo uma possibilidade de você pensar num mundo melhor, um mundo do futuro melhor. Como, por exemplo, o meu livro, né, o Genocracia, que chama A Última Utopia, né? O subtítulo geral, A Última Utopia. Justamente tentando projetar e imaginar uma sociedade melhor, uma sociedade em que haja harmonia, que haja mínimo de violência, de criminalidade, que os problemas corriqueiros relacionados com dinheiro, com disputa de poder, se restringem, porque você tem uma sociedade harmoniosa, que é o que ele coloca aqui, certo? Uma sociedade em que há harmonia entre os indivíduos, certo? Os indivíduos, eles estão expressando as suas individualidades de maneira harmônica. É uma idealização? É uma utopia? Não quer dizer que não possa ser almejado, certo? Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho, dar o like, compartilhar e dar uma olhada nos links aí na descrição. Tchau!